quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bersot e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências. E aqui a gente conversa bastante sobre maternidade e é sobre isso que eu quero conversar hoje. E assim, em especial sobre o meu sumiço das últimas semanas. Eu não postei vídeos por aqui, mas tudo isso tem um motivo. Ai, é difícil falar sobre esses assuntos meio complexos, meio profundos, mas que todas as mães passam. É que assim, quando você tá grávida, ninguém te conta como é chegar em casa com seu filho. Não importa aí se o seu parto foi natural, se foi cesárea, se foi como você esperava, se não foi como você esperava, você vai chegar em casa e talvez, se a sua família for uma família muito unida, eles já vão estar lá na sua casa querendo te esperar, querendo conhecer esse novo ser que chegou. E talvez você ficou fora, assim, 3, 4 dias. Eu fiquei 8 dias. Pra mim foram 8 longos dias. Mas quando eu cheguei em casa, parecia que eu tava fora já fazia mais de 10 anos. Porque você volta do hospital uma pessoa totalmente diferente. E pra mim isso foi muito instantâneo. Para algumas mulheres pode demorar um tempo mais. E aí rola aquele momento em que você olha pro bebê e você simplesmente não sabe o que fazer. Eu lembro que eu cheguei em casa e o Luiz estava com uma saída maternidade, a coisa mais linda, e cheio daquela roupa. E, gente, Foz do Iguaçu é muito quente. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, essa criança vai morrer sufocada. Fui lá e arranquei toda a roupa dele. Daí eu falei, meu Deus, agora ele vai morrer de frio. Então você tá perdida, você não sabe o que fazer. E é natural que seja assim. Você vai levar um tempo ali pra se adaptar àquele novo ser que depende de você. E aí no meio desse turbilhão de emoções, você olha pro bebê e você pensa, poxa, eu deveria apenas e exclusivamente estar muito feliz. Mas junto com essa felicidade, vem junto uma angústia muito grande, uma ansiedade, muitas emoções, muito sono e também, às vezes, tristeza. E você não consegue decifrar, você chora enlouquecidamente, e eu chorei nos primeiros 15 dias bastante, e eu não conseguia explicar por que motivo eu tava chorando. Eu simplesmente estava chorando. E eu estava absolutamente triste e absolutamente feliz ao mesmo tempo. E esse sentimento, eu definiria o puerpério como um sentimento que você só tem quando você tá vivendo aquilo. O Luiz chorou, só um minuto, eu já volto pra concluir aqui. E aí no meio dessa bagunça toda, você tem muito sono, muita vontade de dormir, mas você não consegue dormir. Você tá muito ansiosa, como eu falei, e é bem natural que você esteja assim. Dizem por aí as más línguas que é muito comum que a mãe às vezes chegue até desejar que o filho volte pra barriga, se arrependa daquilo tudo que tá acontecendo. Eu não tive esse sentimento, mas entendo que esse sentimento possa existir em algumas mulheres. E pode ter certeza que você não é uma má pessoa se você tiver esse sentimento. E eu lembro que a consultora de amamentação foi na minha casa assim que eu cheguei e ela me disse isso. Talvez você deseje que essa criança volte pra onde ela veio. Não sei de onde ela veio. Talvez você deseje isso e isso é natural. Mas de onde vem todo esse sentimento horrível, né? Vamos dizer assim. Esse sentimento horrível vem porque a gente leva um tempo para se reconhecer nessa nova posição em que a gente se encontra. Foram muitas mudanças que aconteceram na sua vida. E a principal delas é que você agora tem um filho. E quando eu digo isso para alguém, eu tenho um filho, me bate assim como um baque. Poxa, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um filho, eu tenho um ser humano, que depende exclusivamente de mim. Ele depende de mim para ser uma pessoa boa, ele depende de mim para ser uma pessoa feliz, e sou eu que vou dar toda a base da vida dele. E se eu não estiver muito empenhada em desempenhar esse papel com grande excelência, eu não vou ter sido uma boa mãe. Então a gente tá sempre ali tentando dar o nosso melhor desde o início, desde o dia que você pisa na sua casa, ou melhor, desde quando você estava grávida. Bom, então quando você chega em casa, logo, de imediato, você cria uma bolha. Você entra naquela bolha, assim, num processo de simbiose, se essa é a palavra certa. É você e o seu filho e é só isso que importa.
e é natural e é saudável que isso aconteça. E aí você não vai mais guiar o seu dia pelo café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, algum compromisso que você tem que fazer, seu trabalho, a sua rotina muda completamente. E aí você vai guiar a sua vida pelas mamadas. Faz 2 horas que o Luiz mamou, faz 2 horas que o João, sei lá, o nome do seu filho mamou, ele está a 40 minutos na soneca, uma boa soneca. Enfim, o seu tempo muda, a sua perspectiva de tempo muda e nada mais no mundo importa. A única coisa que importa é que você consiga amamentar o seu filho de forma saudável e da melhor forma possível, que de preferência é com o seu seio, que foi uma coisa que eu não consegui e que é difícil. Hoje, assim, eu até sei os motivos pelos quais eu não consegui amamentar e a gente pode conversar sobre isso em um outro vídeo, em uma outra hora. Mas enfim, você vai estar ali naquele processo, naquela bolha super forte que você está criando com seu filho, e isso é muito necessário. Não importa pra você se tá tendo guerra na Ucrânia, eu juro, e você não é uma pessoa fútil por isso. Você tá preocupada com outras coisas. Não importa se o dólar caiu, não importa as eleições que estão chegando. Gente, nada disso importa. Você tá vivendo aquela relação única e exclusiva. E assim, os primeiros 30 dias são intermináveis. São dias exatamente iguais e intermináveis. Eu definiria assim. Mas aí você vai vivendo uma sucessão de dias. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, no meio desse processo todo, eu acho que é aí que o amor começa a nascer. É óbvio que você tem um sentimento muito forte e explosivo quando o seu filho chega. Mas o amor, ele realmente vai aumentando e vai crescendo a cada dia, né? E aí quando você tá lá pelo, sei lá que dia, um dia o seu filho sorri. E aí você fica na dúvida, isso foi um sorriso de um ato reflexo, né? Primitivo que ele veio, ou ele tá sorrindo de verdade? E aí, várias vezes ele vai dar um sorriso esquisito, até que um dia você vai falar, não, esse aí foi o sorriso, esse foi o primeiro sorriso do meu filho. Que é muito engraçado que, ainda que seu filho seja pequeno, ele vai fazer uma série de coisas que vão ser sempre a primeira vez e a última vez. Então, vai ter a primeira vez que você vai cuidar do umbigo do seu filho e vai ter a última vez também. E depois... E talvez nem seja você que cuide da última vez, porque o umbigo do meu filho não caiu comigo. Fiquei revoltada com essa história. Caiu com a minha sogra, ela tava ali trocando a fralda dele e caiu. Antes dos 7... com 7 dias por aí. Então, como eu ia dizendo, a cada dia você vai conhecendo mais o seu filho e mais profundamente. E aí, sim, você começa a se reconhecer como mãe. E uma paz, assim, uma tranquilidade começa a surgir. E lá, assim, pelo 3º, 4º, 5º mês, você nem vai mais precisar verificar 15 vezes durante a noite se o seu filho tá respirando, porque eu era dessas. E ainda sou, às vezes vou lá espiar se o Luiz tá respirando. E então, como um feitiço, um tanto quanto demorado, que levou muito mais que 12 meses para acontecer, você vai se reconhecendo como mãe. E esse processo... falta até o ar. E esse processo não é muito fácil. E assim, algumas angústias vão surgindo no meio do caminho, e é basicamente por esses motivos que eu não publiquei vídeo nas últimas semanas. Eu tenho um filho prematuro, não sei se você já sabe, se você já assistiu o vídeo do parto, mas eu vou deixar linkado aqui pra você assistir, aqui em cima e aqui embaixo. É um vídeo muito emocionante, muito sincero, muito honesto, e eu levei algum tempo assim pra me reconhecer.
E quando você é mãe de prematuro, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, você tem outras preocupações e preocupações extras. Você tem preocupação se o seu filho está se desenvolvendo no tempo certo. Será que ele teve algum problema no parto e eu não notei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu provoquei esse parto? Será que eu não fui uma boa gestante, uma boa mãe? Será que eu não escolhi a melhor equipe para estar comigo naquele momento? Enfim, e o prematuro ele tem sim muitas e muitas dificuldades. Todo bebê tem, sendo prematuro ou não sendo prematuro, mas o prematuro ele é um bebê mais delicado, assim, então ele requer mais cuidados e uma atenção um pouco maior. Eu precisei nas últimas 3 semanas focar mais no meu filho, me doar mais pra ele. E ele é sim a minha prioridade, mas vocês também são, porque eu acho uma delícia compartilhar a minha jornada aqui com vocês todas e alguns homens também, porque por incrível que pareça, os homens de hoje são homens interessados, volta e meia estão aqui comentando nos meus vídeos, o que me deixa muito feliz. Mas eu queria dizer que agora o meu coração tá um pouco mais em paz. E o canal tá aí, semana que vem tem vídeo novo, portanto não deixa de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário é sempre muito importante pra mim. Um beijo, até a próxima!